Que Jesus esteja com cada um de vocês. Não existe almoço grátis. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. E ela diz respeito à ideia de que tudo que a gente tem, tudo que a gente pensa em adquirir, tudo que a gente recebe, ele não cai do céu, ele precisa ser conquistado. Algo precisa ser feito, as coisas não surgem do nada, né? A gente conquista as coisas. E essa mentalidade é muito forte nos nossos dias, não apenas nos nossos dias, mas na história da humanidade. As coisas não caem do céu. E isso levou um dos compositores dos nossos tempos a, em uma de suas músicas, colocar a seguinte frase: se alguém já lhe estendeu a mão sem pedir nada em troca, pense bem, esse é um dia especial. Porque isso é muito raro, por que não dizer quase que impossível de acontecer. Uma boa ação sem pedir nada em troca. O nome disso na teologia é graça, quando nós recebemos algo sem mérito algum. E isso está muito presente na Bíblia. E ao contrário do que muitos afirmam, de que o Novo Testamento, né, a porção da Bíblia que está repleta de graça, na verdade a graça está distribuída sobre toda a Escritura, e hoje nós refletiremos em uma passagem do Antigo Testamento que nos mostra um pouco desse nosso Deus gracioso. Entre as várias passagens do Antigo Testamento onde nós podemos ver Deus demonstrando da sua graça para com a humanidade, eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje Gênesis capítulo 21. Gênesis, que é o livro que fala sobre começos, e entre os vários começos que ele retrata, nós temos o início do povo de Deus. Povo que Deus começa através da vida de Abrão e Sarai, que posteriormente tem o nome mudado para Abraão e Sara. Deus promete que a partir da linhagem deles, ele iria construir um povo incontável, mais incontável que as areias da praia. E o tempo passa e parece que essa promessa não está acontecendo, e temendo em não ter uma descendência, só porque se aproximava dos seus 100 anos e era estéril, Sara então pensa numa alternativa de poder dar um descendente para Abraão. Então ela pega a sua escrava Agar e pede para que ela se deite, tenha relações com seu marido, Abraão. E daí surge um menino chamado Ismael. Um pouquinho antes do capítulo 21, você pode ver como que se dá o desenvolvimento de tudo isso. Porém, Deus cumpre a sua promessa. E Sara engravida e dá à luz a um filho que vem se chamar Isaque. Esse menino nasce, começa a crescer e se desenvolver, e aí o capítulo 21 nos mostra Abraão dando uma festa maravilhosa, podendo ver ali a promessa de Deus se concretizando em sua vida. Ele vê ali Isaque, e Sara também está observando Isaque, mas vê que Isaque não está sozinho. No meio da festança, quem está brincando junto com ele? Ismael, o filho da sua serva, o filho da sua escrava Agar. E ela não vê aquilo com bons olhos, porque parece que cai a ficha dela. Em algum momento, a herança de Abraão teria que ser distribuída entre os filhos e ela não queria isso. Ela queria que fosse exclusivamente do seu filho, porque é o primogênito dela, mas não é o primogênito de Abraão. E como fica se as leis, até as leis da época, garantiam isso, de que o primogênito era que levava a bênção do pai, levava a boa parte da herança? Existia apenas uma única alternativa. Ela poderia liberar a sua escrava, a sua serva, dando para ela a liberdade de ir para onde ela quisesse, em troca de não compartilhar os direitos da primogenitura, né? Ela perderia os direitos da primogenitura. E é isso que ela faz. Ela imagina que se ela mandar aquela mulher embora, segundo os costumes da época, a primogenitura ficaria com o filho dela e ela poderia tocar a vida dela sem maiores problemas. Não é tão simples assim, porque quem havia feito a promessa foi Deus. E Deus, como a gente vê em Deuteronômio, tem a sua forma de conduzir, e até mesmo em situações como essa, já estava prescrito que realmente o primogênito é o primogênito. A má escolha de Sara e de Abraão trazem consequências para a vida deles. Eles
estariam ali quase que atrapalhando, estragando um projeto maravilhoso que Deus tinha construído para a vida deles. Porém, nosso Deus é um Deus de graça. E mesmo no meio de toda essa bagunça que Abraão e Sara tramaram e desenvolveram e concretizaram, ele consegue reverter. E ele cumpre a sua promessa e mantém que da descendência de Abraão e de Sara, do primogênito deles, do filho que ele havia prometido para eles, ele realmente irá construir a partir deste, o seu povo. Ele mantém a sua palavra. Deus, ele é gracioso para com Sara. Ele corrige o erro que eles tramaram juntos e executaram e não permite que o projeto maravilhoso dele fosse estragado. Apesar de Sara, Deus age com benevolência, com amor e com misericórdia e segue o seu projeto maravilhoso. Mas você sabe que quem está lendo quem está ouvindo essa história aqui está caminhando no meio do deserto. Quem escreve o livro de Gênesis é Moisés, e o povo está caminhando com Moisés pelo deserto após a libertação do Egito, ouvindo a história. E nessa altura da história, eles observam que Agar, a serva, é colocada para o meio do deserto, apenas com um pouquinho de comida, de água, e com o seu filho, já um rapaz, um adolescente, fala, olha, sobreviva. E ela caminha sozinha com o seu filho, e a água acaba no meio do deserto. Os ouvintes sabiam o que isso queria dizer, eles sofreram com a falta de água no deserto. Então, Agar, triste, vendo que iria perder o seu filho por falta d'água, por sede, ela pede para que ele fique num local específico e ela se afasta dele, mas não a ponto de perdê-lo de vista. Ela estava vendo o menino. Ela falou, não, eu não sou capaz, eu não consigo ver o meu filho morrer aqui na minha frente. Então ela se afasta dele e ela chora, ela se entristece. E não só ela, o filho também. Os dois estão desfalecendo de sede quando de repente Deus se manifesta até ela e fala, não se preocupa, eu estou com você. A gente sabe que essa não é a primeira vez que Agar vai parar com o seu filho no meio do deserto e que Deus aparece para mostrar que está se preocupando com ela e cuidando dela. Agar, ela era egípcia, ela vinha de um outro povo, de um outro costume, ela não era alguém que cresceu sabendo quem é Deus, os valores de Deus, era uma coisa nova para ela e ela começou a experimentar na prática, mesmo sem ser escolhida por Deus, um Deus gracioso, que apesar dela, estava cuidando dela. Um Deus que não se preocupou com o fato dela ser ou não ser do seu povo, para garantir que ela estaria sendo cuidada, abençoada. E Deus promete a ela que não apenas cuidaria dela, mas que o filho dela se desenvolveria e seria cuidado por ele, e que dele também seria feita uma grande nação, nação que está presente até os dias de hoje. E diz ainda que ele se desenvolve como rapaz, vai para o egípcio, casa-se com uma egípcia e que é um excelente arqueiro, uma pessoa com habilidade com arco. Agar e Ismael são alvos da graça de Deus, sem terem feito nada para serem agraciados por ele, para serem cuidados com ele. É legal ver Deus cuidando de pessoas, apesar das pessoas, apesar do erro dessas pessoas. Isso é importante para mim e para você, porque eu e você também erramos com frequência. E hoje, conhecendo a palavra de Deus, e mesmo conhecendo a palavra de Deus, caímos em desobediência, em rebeldia contra Deus, pecamos contra Deus. Mas Deus tem um projeto maravilhoso para o seu povo. E apesar do seu povo, apesar de mim, apesar de você, Ele nos abençoa. Ele cuida da gente, Ele não nos desampara. E a maior prova disso foi quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que pudesse estar conosco. Ele compartilha conosco o que há de mais precioso para que nós pudéssemos estar juntos com Ele. Os nossos erros não são capazes de atrapalhar o projeto maravilhoso de Deus para comigo e para contigo, para com o povo dele. E essa é uma das grandes provas, das grandes demonstrações da graça de Deus. O fato dele ter entregue Jesus Cristo por mim e por você, mesmo quando éramos ainda inimigos dele, como o apóstolo Paulo escreve pra gente na carta que ele escreve aos Romanos, essa é uma demonstração de que parece que existe almoço grátis. No banquete do reino dos céus, não existe nada que a gente possa fazer que garanta o nosso local por lá. Mas mesmo assim, Deus graciosamente nos convida para estar com Ele,
se assentar com Ele à mesa, para sermos acolhidos e fazer parte da família dele. Que essa mensagem possa encontrar um espaço aí no seu coração, e principalmente em momentos tão difíceis como que a gente tem vivido e que a gente vê pessoas discutindo sobre por que temos passado o que temos passado, por que a minha vida está desse jeito, por que o Brasil, o mundo anda desse jeito. Olha, a gente fez muita bagunça por aí, é verdade, mas nosso Deus é gracioso e Ele cuidará de nós apesar dos nossos erros. Que Deus nos abençoe.